Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Roman, sou CEO da Interamerican. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Estou muito contente, eu sei que a gente tem aí uma chuva de lives, de webinars, e muito obrigada por vocês dedicarem uma hora do seu tempo para a gente hoje. A gente tem uns convidados incríveis, muito legais. Já já a gente vai apresentar os três para vocês. E eu queria só falar um pouquinho, ler aqui a minha colinha, falar um pouquinho desse conteúdo que a gente está produzindo. Os webinars da Interamerican começaram em junho. É uma série que a gente está ajudando aos agentes de viagem a adaptar suas técnicas de comunicação em relações públicas para a realidade do próprio agente de viagem, né? Esse é um momento difícil que a gente está passando, justamente pela pandemia do Covid-19, e a gente quer ajudar o setor da melhor forma que a gente puder. Então, nossa contribuição para a retomada são esses webinars, que a gente entende que o setor está cheio de desconfiança, e essa pode ser uma oportunidade para o agente de viagem se mostrar como um influenciador, porque hoje todo mundo não deixa de ser um influenciador da sua própria imagem, né, e do seu entorno. Então, a gente quer que vocês, agentes de viagem, atuem como tal e se beneficiem do conhecimento que vocês têm, aplicando novas regras, né? Então, na recente pesquisa que a Interamerican fez com consumidores da América Latina, os agentes de viagem tradicionais, eles têm o dobro da preferência na hora de fazer negócios com o consumidor final, né? Ou seja, tem o dobro da preferência das OTAs. Então, eu acho que esse é um momento excelente para vocês aprenderem novas técnicas, para conseguir se engajar melhor. A gente tem 3 experts aqui com a gente hoje. Por isso, o nosso tema de hoje é como o agente de viagens pode impulsionar as suas redes sociais ou de suas empresas, tá? Então, eu queria aqui dar as boas-vindas a Luísa Vidigal, grande amiga minha. Lu, muito obrigada por estar aqui hoje. Formada em comunicação visual, trabalhou na revista Capricho, onde entendeu que a vida é edição. Tá? Depois de anos trabalhando com design editorial, fundou a Luv Comunicação Digital, voltada para as mídias digitais. Ela adora a velocidade com que as coisas acontecem nesses meios. Sua diversão é descobrir as mil novidades do mundo online. A gente tem também o meu grande querido amigo, Sérgio Colasso, Serjão, para mim, que mora no meu coração. Ele é apaixonado por gastronomia e tecnologia, publicitário, empresário e diretor de criação, atua há 30 anos no mercado de trade marketing e é sócio da BRAI, empresa de view marketing especializada em soluções integradas através de análise de BI, Business Intelligence, para quem não sabe, tá? Ele acredita em soluções simples e diretas para resolver os problemas e vencer a crise. Temos também uma outra mega expert, que é a Thaís Moura, consultora de turismo há 6 anos, proprietária da agência de viagens Privilege, atua também como produtora de conteúdo do site Love and Travel. Está aí um exemplo para vocês verem que o agente de viagem e o influenciador estão extremamente interligados, tá? Thaís, é um prazer enorme ter você aqui dividindo essa expertise com o nosso público. E ela compartilha todas as suas experiências pelo mundo. Ela já morou em Portugal, participou de importantes projetos de marketing de destinos e é especialista em destinos frios e enoturismo. Então, gente, boas-vindas. Obrigada mais uma vez para vocês que estão nos assistindo e para os nossos panelistas. E eu queria chamar agora o Osmar, da equipe da Interamerican, para ele fazer a abertura com vocês. Obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado, nossos convidados. Obrigado aí a todo mundo que está hoje aqui com a gente assistindo. Eu só quero dar alguns exemplos, alguns avisos antes da gente começar. Vocês podem enviar perguntas por escrito, tá? Mas não é pelo chat, é pelo Q&A, pelo QIA, tá? Que é outro espaçozinho que tem aqui na grade de opções aqui do Zoom, tá? Esse webinar ele vai estar no YouTube da Interamerican amanhã, tá? A gente está gravando e ele vai estar
no nosso YouTube amanhã, para quem não pôde ver hoje ou para quem quiser rever, né? São sempre informações interessantes que os nossos convidados vão compartilhar. Então, começando do começo, as redes sociais trouxeram uma democracia para o ambiente da comunicação e do marketing. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem relevância em algum assunto e siga algumas regrinhas básicas, que a gente vai conversar sobre elas, pode ganhar importância e vender mais, no caso de empresas, né? Então, a gente vai tratar desse assunto hoje, com o auxílio dos nossos 3 grandes especialistas. E vamos lá. Vamos começar do começo. O que são as redes sociais, né? São sites e aplicativos do mundo virtual que abordam diferentes assuntos para diversos objetivos, permitindo o compartilhamento de informações entre pessoas e empresas. 2/3 da população do Brasil está conectada. Isso são 140 milhões de pessoas. É um dos maiores números do mundo, né? Então, 140 milhões de pessoas têm acesso à internet, hoje no Brasil. E as redes mais usadas são essas aqui, são essas 10 aqui, segundo um estudo feito no ano passado. YouTube, WhatsApp, que muita gente não entende como rede social, mas ela é considerada uma rede social para esses rankings. Facebook, Instagram, o Facebook Messenger, que eu já vi as pessoas chamando de WhatsApp do Facebook, o Twitter, o LinkedIn, o Pinterest, o Skype, que também é mais um comunicador como o WhatsApp do que propriamente uma rede social, e o Snapchat aí que sobrevive, né? No Brasil, o Snapchat nunca pegou direito. E eu acredito que em breve a gente vai ter aqui, nesse ranking, o TikTok, né? Que aí, famigeradamente, se espalhando por aí, né? Agora, a pergunta para uma empresa em geral, para qualquer empresa, né? No nosso caso aqui, os agentes de viagem, as agências de viagem, mas para qualquer empresa, para que servem as redes sociais, né? Hoje elas são, se não a principal vitrine que qualquer empresa pode ter, né? Para poder projetar e dar eminência e autoridade à sua marca, gerar um desejo dos consumidores, gerar oportunidades não apenas comerciais, mas institucionais também, né? De parcerias com outras empresas, instituições do trade, influenciadores, como a Thaís, por exemplo. Assim, você vai estar usando as redes sociais para a sua empresa, você vai estar também fortalecendo esses relacionamentos comerciais e institucionais, de maneira que as mensagens que você entrega sejam vistas como mais relevantes, né? Escolhendo o melhor momento de divulgar essas mensagens, você vai estar juntando a fome com a vontade de comer. Por exemplo, se uma novela começa a ser encenada em determinado destino, você pode começar a oferecer esse destino para os seus clientes. Se nesses tempos de pandemia, pesquisas como a que a Interamerican fez em junho, dizem que os consumidores pretendem voltar a viajar em novembro e dezembro, que eles querem viajar dentro do seu próprio país e que eles querem ir para uma praia, bom, você já sabe o que fazer, né? Em uma crise, tudo acontece muito rápido. E se a empresa ou a pessoa que está envolvida nela não se pronunciar prontamente com as mensagens que deseja passar, alguém vai fazer isso por ela. Ainda mais em uma época em que todos somos mídias, né? E todos podemos difundir notícias. Assim, usar o seu canal para gerenciar uma crise é muito importante. Por fim, as redes sociais são um bom termômetro para mensurar se os seus objetivos estão sendo efetivamente alcançados, ou se é hora de parar tudo, pensar mais um pouco e tentar tudo de novo, tentar outro caminho. Eu acredito que o Sérgio vai falar um pouquinho sobre isso também. Parte essencial de tudo isso que a gente está falando, e que os nossos convidados vão bater bastante nessa tecla, é o que a minha colega Mayara, que é responsável pela parte de digital da Interamérica, vai começar a falar para vocês agora. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Mayara Mamed, da Interamerican Network, e eu vou dar aqui uma breve pincelada, né, nesses assuntos que a gente vai tocar hoje. Vou deixar para os nossos convidados se aprofundarem um pouquinho mais, né, em cada tema. Então, começando aí pelo planejamento estratégico. Como montar um planejamento estratégico aí para a sua empresa, né? É importante você definir e entender qual é o seu público, qual é a pessoa que você quer atingir, porque assim você vai conseguir criar um conteúdo ali mais assertivo, né? De acordo com as redes sociais que aquela pessoa está inserida. A partir disso, aí você pode escolher, de repente, de 2 a 3 redes sociais para você iniciar criando o seu perfil,
e depois, se você achar necessário, você pode expandir e ir para outras também. Tem que lembrar sempre de analisar a concorrência, né? Tem que saber o que o setor ali está fazendo, o que os seus concorrentes estão fazendo também, para você saber qual é o conteúdo que o seu público está consumindo ali o tempo todo. E também é muito importante você programar recursos financeiros, né? Reservar aí uma verba, de repente, para você contratar alguém ou alguma empresa para cuidar das suas redes sociais e também para investir em anúncios, né? A gente costuma chamar de ads, que é o que o Sérgio vai explicar aí depois para a gente também. E se lembrar sempre de reavaliar o que está sendo feito, né? Então, você vai definir ali um objetivo no seu planejamento, mas, de repente, se não está dando muito certo, se você não está atingindo esse objetivo, você pode acabar mudando aí o seu planejamento e pensar em coisas novas, né? Sempre estar inovando nas redes sociais. Agora, falando um pouquinho do conteúdo, né? Da produção de conteúdo. É muito importante você apostar no conteúdo visual. Na Interamerican, por exemplo, né, os posts que a gente faz com vídeos, com imagens da Ilha de Anguila, de Las Vegas, Nova York, sempre fazem muito sucesso, porque são imagens muito bonitas, né? Então, as pessoas, elas gostam de ver esse tipo de conteúdo, e você pode estar sempre postando ali esse tipo de conteúdo nas suas redes. Você também pode compartilhar conteúdo de terceiros, né? Então, se você viu ali uma marca, um perfil que é um pouco parecido com a sua página, você pode, de repente, repostar um conteúdo deles e acabar gerando uma troca, né? Então, a partir do momento que você posta alguma coisa de outro perfil, eles podem também repostar alguma coisa da sua página e atrair aí mais seguidores para você. E também ficar ligado em tudo que está rolando sempre nas redes sociais, né? E usar todas as funções aí de Instagram, de Facebook, os stories, IGTV, e todas as funções novas que eles sempre estão lançando aí as novidades. Pode passar para o outro. Agora, eu vou dar uns lembretes aí que são super importantes, né, antes de passar para os nossos convidados. Primeiro, não deixar o nosso cliente no vácuo, né? Tem que estar sempre respondendo o nosso cliente, tem que estar sempre ali alerta nas DMs do Twitter, chat do Facebook, ali no nosso Instagram, porque o cliente, ele está sempre perguntando alguma coisa e essa interação mostra que seu perfil é relevante ali para o algoritmo, né? Então, se manter informado também, tomar cuidado com as fake news, com mensagens falsas, né? A gente sabe que tem muita fake news aí ultimamente, então se você tiver dúvidas sobre alguma notícia, se aquilo é verdadeiro, você não compartilha, né? Você deixa isso para lá, esquece, não posta esse tipo de informação. E investir também em lives, em parcerias com blogueiros, com influenciadores. A gente tem a Thaís aí que vai falar um pouco disso também. E as lives, esse conteúdo de formato de vídeo, né, está crescendo bastante nas redes sociais. Então, é bem importante ali para o algoritmo estar te vendo sempre e para a sua marca ser um pouco mais humanizada, né? Agora eu vou passar a palavra aí para o Sérgio, nosso convidado, que vai falar um pouquinho sobre anúncios aí para a gente. Tudo bom, gente? Boa tarde. Eu vou fazer um resumo rápido aí, porque a gente tem papo aí para horas e horas, né? Mas eu acho que, assim, eu gosto de começar sempre falando uma coisa. Osmar, foi primeiro, assim, tá todo mundo ficou desesperado, o que eu vou fazer? E é um momento que a gente, por mais que cruel que seja esse momento, ou que ninguém esperava isso, né? Eu acho que a gente tem tido algumas oportunidades de repensar o jeito de falar com o consumidor, o jeito de falar com as empresas, coisas que eram lentas, uma presença digital que estava sendo implementada e um pouco lenta, ela foi de um dia para o outro, estourou, né? Aquele tio que a gente tinha que nunca entrou no banco porque tinha medo que iam roubar tudo dele, hoje ele não entra mais no banco, ele só faz tudo, não entrava no banco digital, hoje ele é obrigado a fazer quase tudo pelo digital, e a gente vai quebrando paradigma muito fácil, e isso acaba sendo bom. Você vira aí, Osmar, slide, por favor. Então, aí a gente foi
desesperou, né? Caem vendas, a pandemia, a moeda dispara, você continua com custo fixo, todo mundo isolado, não tem mais viagem, para onde eu vou, insegurança, indefinição. Mas eu acho, muda de novo, Osmar, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de encarar essa crise como uma geradora de oportunidades. Por mais que ela tenha empurrado a gente para a gente ir um pouco mais rápido do que a gente queria. Mas Sérgio, deixa eu te interromper um pouquinho, desculpa. O pessoal está dizendo que o seu áudio está um pouco baixo. Baixo? Não sei se você está perto do microfone. Pode ser o microfone. Deixa eu pôr um outro aqui. Vamos ver se esse aqui entra. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá ótimo. Obrigado. Melhorou, gente? Agora tá ok? Sim, ótimo. Obrigado. Opa. Então é isso. A gente tem a gente tem que olhar essa crise como uma geradora. Então, nós vamos ter que mudar. Então, vamos mudar isso de uma maneira certa. E eu acho que a grande oportunidade para o mercado de turismo é porque assim, muita gente já tinha trocado alguma coisa pelo digital, com Booking, com Decolar, e a gente está enxergando agora que é fundamental você ter um agente de viagens, um agente de turismo. É fundamental porque é ele que vai te dar uma segurança. Vai mais um aí, Osmar, por favor. Ele que vai te dar a segurança para o destino que eu vou, se aquele destino eu vou ter voo ok. O que teve de gente que ficou fora do Brasil presa aí porque tinha comprado uma passagem numa plataforma e depois eu vou ligar para quem? Para um chatbot, um chatbot que vai me atender com uma voz virtual. Qual hotel que eu vou agora? Esse hotel está com protocolo, não está com protocolo, esse destino, aonde eu vou viajar. Então, a fundamental agora, o papel da agente de viagem. Então, acho que o importante é a gente ver esse papel, valorizar muito esse papel e se impor no mercado de uma maneira assim, mais muito perto desse consumidor, né? Então, o que eu queria falar isso dá para fazer, gente. Eu montei um projeto social, no meio dessa pandemia, a gente já conseguiu entregar 50 mil pratos de comida. No começo, todo mundo olhou para mim e falou, você é louco? Não, não sou louco, vamos, tal. Você não pode... Acho que a Mayara falou bem, a gente tem que escolher por onde começar, escolhe por uma rede, 2 redes, não adianta você querer resolver o teu problema rápido, mas você tem que é a hora de você se colocar digitalmente. É a hora. Porque se você for esperar e ficar decepcionado e ficar em casa deprimido, achando que tudo vai acabar, quando isso aqui acabar, o mundo vai ter mudado. O hábito de consumo das pessoas vai ter mudado. Então, é a hora de se adaptar. É agora que vai estar todo mundo se adaptando junto. É isso. Pula um, Osmar. Vamos lá. E aí eu queria falar um pouquinho mais sobre agora advertising mesmo, sobre anúncio, né? Porque as redes sociais, você falando delas para uma empresa é um pouquinho diferente do que a gente faz, que a gente coloca lá um meme, coloca uma foto da família e acha que todo mundo curte, porque a gente está num ambiente de pessoas que a gente conhece e de pessoas que a gente interage quase sempre, né? Mas elas são um pouco cruéis aí para as empresas, até para a gente, é que a gente não sabe disso, né? Então, é fundamental hoje que para você começar, uma palavra fundamental é planejamento. Você tem que ter um planejamento, você tem que fazer um setup muito bem feito nas redes que você vai usar, configurar essas redes direito, escolher teu público direito, definir um budget, definir quanto que você tem para gastar, por mínimo que seja, mas você tem que ter uma definição, separar um dinheirinho. Por quê? Tem 2 tipos de post. Um post é orgânico. Esse post orgânico, ele
é como você faz no teu Insta. Você publica lá e vai colocar no feed para os teus amigos, ou no seu Stories. Só que ele entrega muito pouco nesse mercado. Então, existem os algoritmos das redes. Então, por exemplo, o Facebook hoje ele entrega menos de 1% dos posts que são publicados na forma orgânica. O Insta ele vai te entregar mais, mas ele vai entregar para quem você realmente interage, para quem realmente você tem um contato diário. Então, você não tem jeito, você vai ter que pagar para o teu post chegar nas pessoas. Tá? Nada muito diferente do que você sempre fez, quando fazia um anúncio, quando fazia um anúncio numa revista, um anúncio num jornal, uma mala direta, um folheto. O custo-benefício é bem mais interessante, né, Sérgio? Exatamente. E eu acho, o que eu falo é o seguinte, para quem passou por essa fase que a gente passou do fax, o Osmar fala no telex, mas eu estou no fax, para quem passou por essa fase, é muito mais fácil hoje em dia, gente. Antigamente, para você fazer uma venda, a pessoa tinha que ir na tua loja e passar a maquininha de cartão com papel carbono. Então, já estamos em outra fase faz tempo e a gente tem que se adaptar a essa fase. Então, um post é orgânico, outro post é o pago. O pago, ou você pega um post como esse orgânico que você fez e promove no Facebook, por exemplo, e o Facebook vai escolher o melhor público que ele acha para você, ou você vai para uma plataforma de ads, que é uma plataforma onde você vai conseguir, que é o sonho, se você pensar como publicidade pura, que todo mundo já fez aqui, você vai conseguir fazer exatamente o público que você quer atingir por faixa etária, por geolocalização, por hábitos de consumo, hábitos que ele curte no Facebook. Então, eu vou ser muito mais assertivo no meu target. Eu posso fazer campanhas para públicos diferentes. E aí eu vou patrocinar esse post, que a gente chama, o impulsionar, e vou entregar para pessoas que não são da minha base. Vou entregar para ter novos fãs, novos clientes. Né? Aliás, o importante hoje é a gente pensar que a gente tem que ter fã, a gente não tem que ter cliente, a gente tem que ter fãs dentro da nossa empresa. Né? As pessoas que compram com a gente, eles têm que ser fãs. A concorrência também é muito mais dura. Né? Então, fundamental você escolher quais os canais, ou seja, quais as redes que você vai atuar. Tá? E aí é o que eu digo que começa um fluxo, que assim, a gente tem uma vantagem no digital, que é assim, é tudo muito rápido. Antigamente, uma empresa fazia um comercial de TV, gastava milhões, ia para uma Rede Globo, gastava milhões, ficava lá 15 dias, acendia uma vela. Claro, você tinha Ibope e tudo, mas para ver se aquilo deu resultado, deu retorno, deu venda. Hoje a gente tem análise que a gente faz diariamente. A gente sabe se aquele post está dando certo, se o tipo de linguagem está dando certo, se a pessoa que eu escolhi como público está recebendo, está interagindo com isso, que é outro ponto super importante. Então, isso é muito fácil, muito rápido para a gente corrigir erro. A gente pode fazer teste A e B, pode pôr 2 tipos de post para públicos para ver qual foi mais interessante. Então, a gente tem muitos recursos que podem ser usados para a gente ter uma performance boa, para ter um que a gente chama de ROI, que é o retorno sobre o investimento que a gente está fazendo. A gente fala muito nisso, né, no dia a dia. Importantíssimo você criar uma matriz de conteúdo. Com o tempo você vai saber o que é isso, você vai conseguir criar. O que meu público gosta? Ele gosta de ver um post aspiracional, de um destino, ele gosta de ter um humor, ele gosta de saber um lado histórico do post, ele gosta, na verdade, a matriz é você saber dosar isso tudo para você criar uma vontade, um aspiracional no cliente para ele viajar. Eu acho que, assim, por exemplo, você tem hoje o Brasil aqui com destinos maravilhosos, com pessoas que estavam viajando para fora
todo ano, para todos, sempre para fora, para fora, para fora, e você tem hoje lugares para você ir no Brasil com custo mais baixo e viáveis para você viajar agora. Não estou dizendo, isso aí vai passar, lá na frente você vai voltar para a tua viagem para a Europa, mas hoje em dia você tem lugares maravilhosos aqui para conhecer aqui dentro. A gente consegue criar campanhas, essas campanhas muito direcionadas para público, então eu não preciso ficar preso a ter uma campanha e jogar para todo o meu público. Eu escolho, vamos dizer, para uma pessoa mais jovem, para uma pessoa da terceira idade, para uma pessoa que gosta mais de aventura, para uma pessoa que gosta de vinho, como acho que a Thaís vai falar. Então, é lógico, eu vou contar uma história do Chile, vou mostrar uma vinícola, vou falar de um vinho. Eu tenho que ter muita comunicação cruzada também. Tem um outro lado que chama inbound marketing, que é a gente oferecer conteúdo para o cara sem pensar só na venda naquele momento, para criar fã. E a gente vai ter post de liga já, de compre agora, promoção, tudo muito mais rápido do que a gente fez antes. Então, volto a falar, quem passou por a parte toda da publicidade e entrar a fundo nisso, chamar alguém que entende para isso, é muito fácil você ter resultado e medir esse resultado. E uma coisa muito importante que a gente sempre coloca para o cliente, mas, putz, eu fiquei 20 anos, 30 anos no offline e agora eu tenho que entrar no online e eu jogo tudo fora? Muito pelo contrário. Quem viveu isso sai 10 passos na frente. Ninguém melhor conhece o cliente do que vocês, do que o agente de viagem. Ninguém melhor. Então, se você usar, e porque você teve contato físico, você teve contato olho no olho com ele. Se você usar essa experiência para aplicar no on, aí a solução é perfeita. Tá? Você pula um slide, Osmar, é o último, só para eu contar o que a gente defende, o que a gente faz. Então, depois desse setup que a gente fala que é deixar tudo muito afinadinho, todas as informações, alinhar expectativas, alinhar comunicação, criar um tom de voz da comunicação, que a Lu vai falar para vocês que é fundamental. A gente cria uma espiral que assim, a gente pega dados, vai analisar concorrência, planeja, põe ações no ar, põe campanhas no ar, analisa essas campanhas, avalia todo o diagnóstico que a gente fez, refaz essa estratégia, vai para as boas práticas, tira as más práticas, o que não deu certo, e isso é uma espiral, isso é dia a dia. Não precisamos esperar 3 meses para fazer isso, a gente pode fazer uma espiral dessa em 15 dias. Então, outra coisa que eu acho, assim, a gente está numa fase de ter especialistas. Então, antigamente você tinha empresas que faziam tudo, e tudo um pouquinho em pedacinhos. Hoje, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Lu, que vai falar com vocês daqui a pouco. A Lu é especialista em conteúdo, a gente é mais especialista em planejamento e BI. A gente tem que se unir. A gente tem que... É fácil hoje você trabalhar com 2, 3 pessoas. O que é complicado é você chamar pessoas para fazerem as partes que não se conversam. Aí não vai dar certo. É isso, gente. Dúvidas, estou aí à disposição, mas acho que eu tentei ser rápido aqui. Não sei se eu atropelei um pouco, mas é isso. Não, foi ótimo. Antes de passar para a Luísa, Sérgio, muito obrigado. Eu quero lembrar a todos que as perguntas estão abertas, tá? Vocês podem digitar as perguntas que vocês tiverem. Já mandaram uma aqui para o Sérgio, eu vou falar no final. Tá. Aqui no campo Q&A, Q&As de Questions and Answers, tá bom? Tá bom, e o que Luísa, não der para responder, depois eu respondo também. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Tá bom, obrigado, gente. Luísa, por favor. Oi, pessoal, sou a Luísa, trabalho com mídias sociais há uns 9 anos. Quando o Facebook começou a ter página de negócios, né? Eu venho de editorial, então eu fiz muito tempo revistas customizadas,
E entrei no digital, comecei a fazer sites institucionais, porque teve o boom da internet, e os meus clientes começou a passar o folder institucional, virou sites. Aí me apaixonei pelo esse mundo digital, e resolvi migrar, então, do impresso para o digital. O que eu percebi? Que a mídia social nada mais é do que você contar a sua história. Você está ali contando uma história. Você pode virar o Osmar? Por onde eu começo? Se começar contando a sua história. Não, vira, por favor, a próxima. Definindo o seu público, para quem que você vai contar essa história. Então, você tem uma agência de aventura, então o seu público gosta de viagem de bicicleta. Então, pode virar a próxima, por favor. Seu público gosta de viagens de aventura. Então, o conteúdo que você tem que pensar no seu planejamento é um conteúdo institucional. Então, contar um pouco da sua agência, qual o seu serviço, o que você faz, qual a sua expertise. Aí você também tem que dar uma aspiracional. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está de pandemia, onde está todo mundo preso em casa, está todo mundo louco para viajar. Então, você pode criar qual o primeiro destino que você iria quando acabar a pandemia? Vamos começar a preparar esse destino. Você tem que dar dicas também de lugares aqui no Brasil, fora do Brasil, dicas de a melhor mochila, o melhor sapato, melhor bota, melhor bicicleta, e trazer assuntos de interesse. Quer dizer, a sua rede social, ela tem que ser, a sua página tem que ser um lugar onde a pessoa entre ali para ter informação, né? Porque a informação ela está ela tá na internet, ela pode estar em qualquer lugar. Então, por que ela vai ter que ter? Por que ela vai seguir a sua página? Porque ali tem informações relevantes. Você sabe o que a pessoa vai entrar ali e ela vai ver que o conteúdo ali está falando com ela, né? Então, ela vai curtir, ela vai comentar, ela vai compartilhar, ela vai se identificar. Então, isso traz engajamento, né? Então, assim, seus posts tendo essa relevância traz engajamento para a sua página, e é isso que é assim que a gente conquista os nossos fãs, os nossos clientes e outros clientes. As pessoas vão compartilhando isso e falando, você viu em tal página e tal, eu vou te mandar. Né? A gente faz muito isso, né? Com assuntos que a gente gosta. E funciona do mesmo jeito para o nosso próprio negócio. Outra coisa que a Mayara já falou e que é muito importante é você ter interação. Então, a pessoa perguntou alguma coisa, responde rápido, não espera amanhã para responder. Responde no momento, mesmo se você não souber, olha, essa informação eu vou passar para a equipe responsável que vai te atender, vou te passar um direct, não sei, mas não deixar a pessoa sem retorno. Não tem mais também hora, né, Luísa? Não tem mais hora. Não tem hora, não tem hora. Horário comercial, não tem mais. O celular faz parte, ele é a extensão do nosso corpo, né? Então, com isso você consegue trazer
trazer o seguidor, dar credibilidade, né? Então, não é uma página onde tem uma máquina ali fazendo simplesmente alguém que vai alimentando e esquece do assunto. Coloquei lá o post, tchau, vou fazer outra coisa. Não é isso, é o que o Osmar falou. Grudado no celular o tempo inteiro. E planejar a curto, médio e longo prazo. Então, para onde que você quer ir? Né? Então, esse momento onde a gente está, todo mundo aí repensando o seu negócio, planeja os seus posts para essa semana, aí o que você vai falar algumas cidades já estão começando a abrir. Conta de um hotel perto a uma imagem que você indica, conta de uma cachoeira bacana que tem perto dessa cidade, que você pode pegar o carro e passar o dia. Olha, vai ter um feriado, então aproveita, faz esse planejamento. O longo prazo é isso, vai passar, alguma hora a gente vai começar a voltar, todo mundo vai voltar a viajar, então vai fazendo aquele caderninho, estimula o seu cliente a começar a pensar na próxima viagem, porque ela vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. E não perca, e assim, deu certo, entende por que aquele postou alguma coisa, viu que deu resultado, analisa por que aquele post deu resultado, não deu certo, então um post que você acreditava que ia ser muito bacana, não deu certo, por que ele não deu certo? Tenta fazer de uma outra maneira, ou quando deu certo, você repete aquela mesma fórmula. Às vezes aquela mesma fórmula na semana seguinte não dá resultado. O horário de postagem ele varia, ele tem alguma relevância. Outra coisa, use stories, use esse Reels novo que as redes sociais estão sempre trazendo para a gente novas opções de você testar novos conteúdos, ou mesmo conteúdo empacotado de maneira diferente. Isso serve para redes sociais diferentes. Aqui a gente fica falando muito do Instagram, que o Instagram é a grande sucesso do momento, mas dependendo do teu foco, da tua agência, se você vende pacote para terceira idade, eles têm muito mais, a terceira idade está muito no Facebook, então lembra de usar o Facebook também, faz uma linguagem diferente para Instagram e para Facebook, porque são públicos diferentes que estão nessas duas redes, por exemplo. YouTube, se você tem uma galera mais jovem, se você faz viagem para a galera mais jovem, o YouTube é super importante, você planejar conteúdo para o YouTube, porque a galera mais nova tá todo mundo no YouTube, né? Ninguém muito mais do que Instagram. Então, são conteúdos diferentes, mas o tema é o mesmo. Como você entrega é que você faz diferente. Osmar, passa o próximo, por favor. Eu estava falando de matriz de conteúdo, né? O institucional. Então, assim, como que eu vou começar? Então, você pega esses 4 grandes temas e divide os teus posts por semana, faz um de cada tema desse por semana, pensa em um de cada desse por semana. E aí você vai listando, vai pensando que foto que você vai usar, qual tipo de texto que você vai usar, dá uma olhada o que os teus concorrentes estão fazendo, vê o que dá certo lá, adapta para o seu, vê o que você acha que não tem a ver,
analisa bastante a concorrência, isso é muito importante. Você vê o que está acontecendo, o que as outras pessoas estão fazendo, o que você pode trazer para você e como que você adapta isso para o seu público, para a identidade da sua agência. Então, tem o aspiracional, tem o informativo. Então, não segura as informações, dá a informação ali. A pessoa, se você falar, não sei o quê, e não dá o preço, por exemplo, se você não quer colocar, mas põe a partir de tal valor, a pessoa já olha, já vê, é para mim ou não é para mim. Então, em vez de ter que ela entrar, pedir informação, você ter que responder, eu acho que facilita a vida do teu cliente, do teu seguidor, né? E tem o post que é para venda mesmo, para você malhar e colocar promoção e vender o teu peixe. É basicamente isso. O que mais que tem? Deixa eu ver. Passa o próximo, por favor. Então, as dicas que eu dou, para que vocês podem... Tá. Então, crie o seu próprio conteúdo, seja verdadeiro ou original. Né? Acho que copiar é muito feio. Então, se inspira, mas não copia. Né? Quando você for buscar foto na internet, tem sites de fotos que são de uso livre. Então, procura esses sites de imagens que você pode usar, que você não vai ter problema. Se você for usar uma foto que você não sabe onde é, mas que você acha que é muito importante você postar, dá a fonte, cita o Instagram que você pegou ou a fonte do Google que você pegou, para você não ter problema e fica mais mais correto, né? Os influenciadores, que a Thaís vai falar depois, são muito importantes. O influenciador, eu acho que é uma figura muito... Nossa, eu tenho mais 2 minutos. Os influenciadores é uma ferramenta super relevante. Então, se você você cria uma maneira de trabalhar, se você tem os micro-influenciadores, que são pessoas que não têm 1 milhão de seguidores, mas que tem uma base de seguidores muito fiel e tem uma credibilidade com esses seguidores. Então, acho que vale muito mais a pena do que você investir num influenciador que tenha 2 milhões de seguidores, mas que não está muito aí para você, para tua marca, para tua agência. Então, procure aqueles que têm um lifestyle que condiza com a tua agência. Aprenda sempre com seus acertos e erros e corrija a sua rota sempre. Então é isso, a gente tem que ficar com o celular na mão, sempre ligado nas redes, ver o que está acontecendo. Não deixa nunca uma resposta no vácuo. Se uma pessoa falar, gerencia aquele conteúdo, aquele comentário que não foi tão legal. Sempre seja coordenado, não entre em briga nunca, não é legal, você vai ter mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa, quer dizer, seu resultado vai ser sempre negativo, enquanto que você gerenciar e tentar e sair de uma maneira legal, ponto para você sempre. E analise os insights e as formas de agir de seguidores. Então, presta atenção no que eles comentam. Ali tem sempre informação que você pode usar para usar para as tuas postagens e para os teus próximos passos. Então é isso. Também é corrido, 15 minutos, eu achei que era um monte, não é. Então, espero que a Thaís complemente aí o que eu não falei e também estou à disposição. Obrigado, Luísa, foi ótimo. A Thaís vai seguir e a Thaís tem uma história muito interessante porque eu brinquei com ela está ao mesmo tempo dos 2 lados do balcão, né? Como agente de viagem e como influenciadora de viagem também. Então, foi ótimo a gente ter conseguido trazê-la para ela poder dar esse olhar mais próximo, né, para o agente de viagem. Obrigado, Thaís. Imagina.
Oi, pessoal, eu sou a Thaís, como o Osmar já disse, eu sou influenciadora de viagens no site Love and Travel e também tenho uma agência de viagens que é Privilege. Então, antes de entrar nos tópicos que eu separei para falar para vocês, eu gostaria de contar brevemente a minha história. Eu fui advogada durante 10 anos e no ano de 2014 eu resolvi abandonar minha profissão. E, como eu gostava de viajar, eu abri o Love and Travel. Comecei a escrever porque eu sentia necessidade dos meus amigos falarem como planejar uma viagem. Eles me perguntavam muito. E eu comecei a escrever. Depois de 6 meses, eu senti necessidade de aprender a vender viagens. Exatamente por essa procura. Eu já comecei a ter leitores e seguidores e eu tive necessidade de aprender vendas. O que eu fiz? Eu me candidatei a estagiária numa agência de viagens aqui na minha cidade. E depois de um mês de trabalho, eles me contrataram. Isso foi no ano de 2015. E não sei se vocês lembram, em 2015, gente, que a gente passou por uma crise no turismo, né? Que o dólar explodiu, foi para $4 naquela época. Se tivesse 4 hoje, estaria bom para a gente, né? E no fim eu acabei trabalhando durante 8 meses nessa agência e eles me mandaram embora, porque a gente estava em crise, né? E um mês depois, sim, mesmo com medo, mas eu não tive dúvidas nenhuma, não tive conflitos, eu abri a minha própria agência de viagens. A minha agência de viagens ela foi criada em dezembro de 2015, numa crise que a gente estava passando. Ela já tem o modelo home office desde essa época. E o melhor ano de vendas da minha agência foi 2016, foi o pós-crise. Então, eu queria falar exatamente isso para vocês, porque toda crise traz uma oportunidade. Então, agora é hora de a gente deixar o nosso jardim preparado para a gente receber essas borboletas, esses clientes que vão chegar daqui a pouco. Então, isso é ser eficiente. Ser eficiente hoje é fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito hoje em dia é plantar, porque a gente vai colher nossos frutos daqui a pouco. Tá? Essa crise ela vai passar. Então, eu não estou aqui para ensinar nenhuma fórmula mágica, nenhuma receita de bolo, porque, na verdade, elas não existem. O que funciona para mim pode ser o que não vai funcionar para você. Então, o melhor conselho que eu te dou, você tem que ter conhecimento. O conhecimento vai ser a chave do seu negócio. Você vai ter que conhecer muito bem o seu negócio, os destinos que você vende, os hotéis, os serviços. Então, use esse tempo que você está tendo para conhecer tudo e saber vender aquilo a fundo, né? Porque às vezes a gente não foi para todos os, quer dizer, a gente não foi para todos os lugares, né? Então a gente tem que saber vender também os lugares que a gente não foi. E além de conhecer tudo, todo esse know-how dos destinos, a gente tem que conhecer muito bem a ferramenta e a rede social que a gente escolheu para utilizar. Lógico que a gente não vai utilizar todas, tem muitas, né? O Osmar mesmo citou, então são mais de 10. Que a gente pode utilizar. Eu aconselho a gente utilizar umas 2, 3, mesmo que nem a Mayara falou, e ter afinidade com essas redes, né? E fazer testes, porque elas mudam toda hora. Então, a gente vai aprender na prática a utilizar o que as redes sociais estão oferecendo, porque elas mesmas estão fazendo teste. O Reels é um exemplo disso, é um teste que eles estão fazendo para concorrer com o TikTok. E agora é a hora de a gente usar o que tá mais novo no mercado, né? E cada rede social, ela oferece ferramentas para a gente utilizar que vão ajudar a gente. A gente tem que entender isso e fazer com que isso nos ajudem no nosso negócio, né? Então, tudo é com teste. Então, o que funciona para você pode ser diferente do que funciona para mim. Por isso que a gente tem que se adaptar à nova realidade. Porque também o que funcionava antes dessa pandemia não vai estar funcionando agora. Então, eu, por exemplo, eu estou mudando toda a minha forma de comunicação. Como falar com o cliente, tanto visualmente, como com comunicação, com fala, com escrita, mudando as legendas. Então, aí que a gente aplica os testes, né? Eu falei, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade e aprendendo na prática. Aprendendo na prática e fazendo muito conteúdo. Use as lives, use vídeos, seja criativo, faça colaboração com outros profissionais, com operadores, ou de outras áreas também. É muito bom a gente também abrir esse leque, por exemplo, o agente de viagens pode fazer uma live com o setor financeiro para falar de como uma pessoa pode economizar para viajar. Então, use também essa criatividade para fazer colaboração.
Porque o conteúdo, gente, é o seu legado, é aquilo que vai ficar. É o jardinzinho que você vai estar plantando, tá? E o conteúdo, ele vai dar valor e vai te gerar a sua autoridade. Aí tem que ser um conteúdo com constância. O que eu tenho feito muito ultimamente são as lives. E eu deixo essas lives gravadas tanto no IGTV e depois eu edito, né, na forma horizontal para o YouTube. Por quê, gente? Porque as pessoas vão entrar nas minhas redes sociais, mesmo que na hora da live não tenha muita gente, ela está gravada para as pessoas entrarem e verem que eu tenho conhecimento sobre aquele assunto. Isso vai gerar autoridade para as pessoas virem, não, eu me identifiquei com essa pessoa porque ela sabe disso, e isso vai gerar uma autoridade para você vender melhor, né? E o mais importante, humanize a sua marca. Você vai ter que ser o blogueirinho da sua marca, gente. Isso é verdade. Porque você tem que fazer conteúdo de relacionamento, não mais informativo. Porque o que gera a conexão é exatamente isso. As pessoas, elas não se conectam com o logotipo, elas se conectam com a pessoa, né? Porque a energia daquela pessoa faz a conexão. As pessoas, elas querem saber quem está por trás dali. Então, é muito bom vocês agora serem o blogueirinho, né? Caiu essa face, não, blogueiro de viagens é uma coisa e agente de viagens é outra. Não, não é. Aliás, eu já sofri muito preconceito em feiras de turismo, quando eu falava que eu era produtora ou blogueira. Eu tinha sempre que falar também que eu era consultora. Mas eu nunca acreditei na concorrência entre essas duas profissões. Muito pelo contrário, são profissões que se complementam. E hoje elas podem se fortalecer. Então, logicamente que em toda profissão sempre tem os bons profissionais e os maus profissionais. Saiba diferenciar quem é um bom produtor de conteúdo, um bom influenciador, se inspire neles para vocês fazerem isso com a sua própria agência. Hoje em dia vocês têm que ser assim, têm que mostrar a sua cara, fazer coisas diferentes, fazer vídeo, fazer lives. Quando tudo voltar ao normal, mostrar a viagem de vocês, os passageiros de vocês, fazer tudo de uma forma bem humanizada, inclusive na legenda, né? Eu fiz uma palestra no ano passado na Expo Ski, não sei se vocês conhecem essa feira, e depois da palestra veio gente falar comigo, falando que o perfil profissional tinha muito menos engajamento do que o perfil pessoal da própria pessoa. Então, é exatamente isso. Ela tinha um Instagram da agência e um Instagram pessoal, só que o pessoal dela bombava muito mais, porque as pessoas tinham muito mais conexão do jeito que ela falava pessoalmente no Instagram dela, que era dela e não da agência, né? E também nesse dia, nesse evento, outras agências vieram me procurar falando que influenciador, que receberam clientes que foram influenciados por algum produtor de conteúdo. Então, quem já tem o costume de comprar de uma agência de viagem, eles vão continuar comprando. Vai sempre existir as pessoas que compram da internet e as pessoas que compram das agências, né? Isso é muito saudável, essa concorrência de internet e de agente. É muito saudável, mas as pessoas, elas sabem diferenciar. Então, o influenciador, às vezes, ele vai só influenciar a pessoa e aquela pessoa vai comprar da sua agência. Isso é muito bom, porque tem muito influenciador que acaba mostrando lugares muito diferentes e lugares incomuns. Eu, por exemplo, eu vou mais por essa linha, que eu acho muito mais atrativa, né? E citando o exemplo da própria moça que falou que a agência o Instagram pessoal dela bombava muito mais, por quê, gente? Porque as pessoas compram de pessoas, porque venda é relacionamento. O segredo está no sentimento por trás daquele produto que você está vendendo, entendeu? As pessoas, elas amam comprar, mas elas odeiam perceber que você está vendendo para elas. Entendeu o que eu quis dizer, gente? Elas amam comprar, mas odeiam perceber que você está vendendo para elas. Vocês gostam de ficar recebendo e-mail, WhatsApp toda hora de promoção, sapato, bolsa, viagem. É chato isso não conecta, isso não gera energia. O nosso cérebro você nem vê. Então você tem que mudar a sua forma de comunicação. Você tem que fazer conteúdos bem menos comerciais e muito mais inspiracionais, né? Porque o principal produto é a sua imagem, é aquilo que você está vendendo. Tá? E isso vai gerar valor para a sua marca, né?
não seja aquela agência que entra na guerra por preço. Tem muita gente que quer concorrer com a internet, com as OTAs, com os Decolar, enfim. Isso não vai dar certo, não entre nessa guerra de preço. Mostre o seu diferencial para as pessoas, o que você tem de diferente e gere valor, venda valor ao invés de preço, como o próprio Sérgio falou no começo. Queira ser uma Apple, gente, tenham fãs e não cliente. Os fãs, eles te defendem, os fãs, eles são seus advogados, eles falam de boca a boca. Na minha agência, eu tenho muitos clientes que vêm através de outros clientes, né? E por que isso, gente? Porque a melhor mídia para a sua empresa é o seu cliente. Então, você tem que gerar um valor, de certa forma, que você seja uma Apple da vida, né? Durante a pandemia, eu fiz uma série de vídeos, eles estão no YouTube, estão no meu IGTV também, e eu falei exatamente sobre gerar valor, né? Porque não importa o quanto a tecnologia é importante e fundamental, no nosso ramo, o toque humano, ele é muito fundamental, porque nada substitui as pessoas. Como o Sérgio falou, muitas pessoas tiveram problemas de remarcações, de adiamento, porque compraram da internet. Eu acabei recebendo vários telefonemas na época, tentando ajudar as pessoas que não conseguiam ligar no 0800. Agora, quem comprou de agência teve seus problemas solucionados. Não foi fácil, lógico que não, mas a gente tem um canal direto, né? A gente tem um canal direto com o nosso fornecedor. Então, a gente está numa fase que muitas pessoas vão dar valor a isso, a esse tipo de serviço, né? Porque a gente prestou um serviço que acabou ajudando até as pessoas que não compravam com agente de viagens, entendeu? Então, a gente tem que surfar essa onda que quando voltar, com certeza vamos voltar muito mais valorizado. Eu estou sentindo até o mercado mais unido nesse sentido. Isso é muito bom. E como vender, né? Como produzir conteúdo? A dica que eu te dou é compartilhe tudo que você tem, dê dicas, ajude as pessoas, forneça algo gratuito, como um e-book, como roteiros, como planejamentos. Não tenha medo, tire dúvidas, porque isso vai criar relacionamento. É isso que vai gerar valor, é isso que vai dar autoridade para você. Vai tornar o seu produto e serviço cada vez mais interessante e mais desejado. Entendeu como todos os tópicos que eu acabei falando, eles se interligam? Você se adaptar à nova realidade, você ter conhecimento do que você quer passar, conhecer a rede social, humanizando a sua marca, sendo o blogueiro da sua marca, porque pessoas compram de pessoas, isso vai gerar valor, vai gerar autoridade e, consequentemente, vai gerar venda, né? No fim, tudo gira em torno do conhecimento e do relacionamento, né? Conhecer o mercado e se relacionar é a forma certa, né? E para terminar, gente, eu queria falar uma coisa para vocês, que a minha empresa, ela é especialista em realizar sonhos, e a sua também. Então, os sonhos não vão parar. Então, agora é a hora de continuar inspirando, plantando o seu jardim, porque daqui a pouco ele vai estar florido. Na hora que melhorar, você vai estar pronto. Então, faça o que tem que ser feito e seja eficiente. Acho que é isso, gente. Muito legal, Thaís. Muito legal. Te agradeço demais. Acho que foi muito Imagina. útil. Pessoas têm até aqui um comentário que diz de uma agência de viagem que gostou muito da sua história e perguntou qual né, que ela se relacionou com a sua história e que ela pediu o nome do seu Instagram. Eu já escrevi aqui nas respostas, mas se você quiser falar também. Tá, o meu Instagram é @loveandtravel_ no final. Legal. Obrigado. Nós temos 3 perguntas aqui. Uma delas eu vou começar respondendo, porque ela é bem simples. Uma pessoa perguntou sobre como usar o WhatsApp. Então, eu vou dizer que um dos webinars que a Interamerican vai dar em setembro é exatamente sobre isso, como usar o WhatsApp Business para gerar vendas para os agentes de viagem, tá? As outras 2 perguntas, uma delas o Sérgio já respondeu também aqui no chat, mas eu vou pedir para ele falar porque eu achei bem interessante. A Mariana Oliveira perguntou sobre impulsionamento de post quando você vende serviço, né? Então, acho legal, Sérgio, se você puder falar um pouco da diferença de impulsionar post de serviço ou impulsionar post de produto. Nossa, até é difícil de falar. Eu acho que o que a Thaís falou, perfeito, está respondido aí. Assim,
serviço é relacionamento. Você vai comprar de quem você confia, em quem vai te dar o melhor atendimento, tudo. Impulsionar serviço é fundamental. Eu acho que assim, eu tenho uma experiência até com mais retorno com serviço, porque a gente consegue definir público, a gente consegue escolher o conteúdo para a rede, a gente consegue ser muito mais cirúrgico para falar quando a gente está falando de serviço. E a gente, com posts aspiracionais, com posts com uma linguagem um pouco mais íntima, ou uma linguagem um pouco mais próxima, a gente consegue levar uma confiança para a pessoa, uma confiança para ela realizar um serviço com você. Uma passagem é um commodity. Eu posso comprar a passagem no site da TAM, de um agente de viagens e tal. O grande diferencial é o serviço. É como é que esse agente vai me pegar no colo se eu tiver algum problema, tudo. Então, é fundamental você impulsionar serviço. A gente consegue... E a mídia é muito barata. Pensa sempre no que a gente gastava antes. A mídia é barata, não é cara, porque a gente tem retorno sobre o que a gente impulsiona. E se a gente não tiver, a gente corrige rota, a gente muda o público, muda o conteúdo e a gente chega lá. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Muito legal. Obrigado, Sérgio. Tem uma outra pergunta aqui muito interessante e tem mais duas. Então, eu vou direcionar essa para a Thaís, para a Luísa e a próxima para a Thaís. Luísa, o Jorge, ele diz que ele está começando no negócio de agência de viagem. E então ele está sem público ainda e ele quer uma dica de como buscar esse público, como definir esse público, como atingir esse público final, que para ele está no início da brincadeira. Jorge, eu acho que você tem que... sua agência de viagem deve ter alguma especialidade. Você tem que trazer o conteúdo relacionado ao que a sua especialidade, e você vai testando que tipo de conteúdo vai trazer mais retorno para você. Então, vou voltar lá na aventura que está na minha cabeça. Você vai levar grupos para fazer viagens de bicicleta. Então, procure fotos bonitas, traga informação e vá testando. Isso deu resultado? Continua. Não deu resultado? Que outro tipo de post que eu posso colocar? Tentativa e erro, assim, muito o que a Thaís falou, assim, não tem uma fórmula, né? Você tem que ir testando e vendo conforme o seu retorno para onde que você vai se direcionando. Basicamente é isso. Bem isso, porque assim, apesar da gente estar usando tecnologia, a gente está lidando com gente como a gente, né? Então tem que ir testando, ver o que testando, exatamente. Funciona melhor para você e pouco a pouco você vai ver esse público aumentando. E só complementando uma coisa, Osmar, quantidade não é uma coisa fundamental, é qualidade. Não qualidade. Você tem que ter engajamento com... Essa pessoa tem que ter engajamento. Não adianta você ter 1 milhão de fãs e ninguém se engajar na sua página, ninguém... você tem que ter muito mais... Se você tem 1000 seguidores... engajamento. Se você tem 1000 seguidores e 100 seguidores curtiram, considere que é um sucesso, porque dentro do que a plataforma entrega, né? Então, se você tem 1000 seguidores, 6%, 4 a 6% vão ver aquele post que você postou organicamente. E se 80 pessoas seguiram, quer dizer que toda essa porcentagem mais alguns gostaram do post. E o Instagram, ele vai vendo, quanto mais as pessoas interagem com aquele conteúdo ou aquele post que você colocou, ele vai
dando relevância para o seu perfil. Então, ele vai entendendo que aquele perfil ele está entregando conteúdo de qualidade, conteúdo relevante. Então, ele vai mostrando para mais pessoas, né? Ele vai entregando para mais seguidores. Então, funciona mais ou menos dessa maneira. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você tem que estar ali todo dia, batendo, olhando, postando de novo, não abandona, porque demora para a coisa virar, mas ela vira. Se você vai corrigindo, ela vira. Obrigado, Luísa. Thaís, você sabe que a gente sempre tem pergunta sobre dica de aplicativos. E dessa vez não falhou. Então, a Vanessa está perguntando quais os melhores aplicativos para fazer posts para viagem com boa qualidade. Que aplicativos que você usa? Que aplicativos que eu uso? Sim. Bom, para fazer posts de qualidade, fotos de qualidade, tem que ter uma boa, pode ser de celular, mas um bom celular que faça uma foto bonita. Agora, para você editar a foto, o aplicativo que eu mais gosto de usar é o Lightroom, que você pode usar tanto no computador como no celular, e o Snapseed, são os dois aplicativos de foto que são de fácil utilização. Eu não sei se eu tenho tutorial, não sei se eu cheguei a fazer, mas são os dois que eu uso para edição de fotos. Agora, tem gente que gosta de fazer edição junto com alguma fala, algum escrito, então você pode fazer pelo Canva. O Canva é uma ótima ferramenta para você fazer um layout bem bonitinho. O Canva serve para tudo, não só para Instagram, para YouTube, para o que você imaginar. A imaginação é o limite, né? Mas para ter fotos bonitas... Você falou o Snapseed, qual o outro? Snapseed e Lightroom. O Lightroom é o mais famoso. Light de luz, L-I-G-H-T, Room, R-O-O-M, tudo junto. L-O-O-M. M, tá? E o outro é o Canvas, né? O Canvas para fazer layout, para colocar alguns escritos. Inclusive para stories, o Canva é muito bom para quem gosta de fazer stories. Ele já tem um modelinho bonitinho lá. Você só mexe e faz. Então, o Canva é uma ótima ferramenta. Eu digitei os nomes no chat, tá, pessoal? Para vocês conseguirem ver. Isso, o Snapseed também, que é outro de foto, para você editar a luz, a foto fica muito boa. O Snapseed é o que eu uso também, o que eu mais gosto. É muito bom. O Lightroom, ele é bom, ele é mais complicadinho, mas você consegue editar cor por cor. Então, se você entender um pouco da utilização dele, você consegue fazer. É facinho, mas só aprender que dá para editar todas as cores da foto. Sua foto fica muito bonita. Eu vou jogar essa pergunta para todos vocês, é da Renata. Vocês acham interessante fazer posts fixos com conteúdo informativo e stories contendo os valores de pacotes como se fossem complementares? E qual seria uma média de posts por semana? Para quem? É interessante, mas eu vou repetir de novo. É importante a gente analisar setup, concorrência, analisar no setup, budget. Oi? Não tem uma receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo. Claro que é interessante, mas assim, o interessante é você ter um post todo dia, não sobre o mesmo tema, mas como você tem 50, 100 destinos, intercalar isso. Mas é uma técnica interessante você jogar toda post de venda para stories, mas eu acredito em mesclar. Eu prefiro mesclar. Eu prefiro ter um post de conversão tanto no feed quanto no stories e intercalar. Eu acho que stories é uma coisa muito mais emocional e rápida. Então, talvez o aspiracional no stories funcione bem também. Vocês fazem mais conteúdo que eu. Contem. Eu já tô... foi o que eu falei, né? Tudo mudou, então eu tô mudando. Por exemplo, eu tenho 3 Instagrams. Eu tenho o meu pessoal, eu tenho do Love and Travel e eu tenho da Privilege. Então, cada um eu faço coisas diferentes. O da Privilege eu fazia muito também de vendas, de promoção. Se vocês forem lá hoje, eu paguei praticamente 1 ano de tudo. Eu não tenho mais nada de promoção lá. Eu deixei só fotos mais antigas.
e lá eu ponho mais informativo e eu estou reformulando toda a linguagem que eu vou fazer na Privilege. Assim como também eu mudei a linguagem do Love and Travel, mas é que como eu tenho os dois, eu trago o seguidor do Love and Travel para ser meu consumidor na Privilege. Então eu acabo tendo muito mais constância no Love and Travel do que na Privilege. Mas o que vocês podem fazer? Eu gostei da ideia de colocar a promoção nos stories e deixar o feed mais bonitinho, mesmo porque foto tem o Facebook também, ele não privilegia a foto que tem muitos inscritos, então depende da rede social que você usa, você tem que ver as regras da rede social. Hoje eu estou indo mais pela linha de ter a minha agência sem promoção, bem o que eu falei, relacionar com as pessoas e não ficar vendendo. Só que como a gente está em crise e a gente não está vendendo viagens, eu não estou conseguindo ter ainda o retorno sobre isso, né? A gente vai ter quando a gente começar a vender. Então, eu só estou mudando a linha de pensamento, a linha editorial, mas eu achei legal a ideia de colocar as promoções nos stories. Não sei, Eu acho Luísa, que... o que ela acha. Não, a minha complemento muito legal você ter um post no feed que conversa com o post do Stories. Então, você complementar isso, independente do que você vai colocar lá. E o que você vai colocar vai depender do teu... do tema que você tá abordando naquele momento. Então, e como é o seu feed, que cara que tem o seu feed, se é um feed mais limpo, só com fotos lindas, não sei o quê, concordo com a Thaís. Você colocar uma coisa de promoção ali, você suja. Mas, de repente, não. A sua... Ai, meu Deus, entrou um. Mas, de repente, não. De repente, a sua história é promocional mesmo. Então, varia muito da cara que tem o seu feed, né? De qual é a identidade ali da sua agência. Mas você relacionar uma coisa com a outra, eu acho que é bem bacana. Muito obrigado, Luísa. Obrigado, Thaís. Obrigado, Sérgio. Antes de encerrar, eu quero dar alguns lembretes. Encerrando aqui, os participantes vão receber um link para uma pesquisa de satisfação. A gente pede a ajuda de vocês, porque a gente quer melhorar sempre. Então, por favor, gastem aí 2 minutinhos para responder a nossa pesquisa. A Interamerican vai seguir com esses webinars para os agentes de viagem. A gente vai ter um sobre o WhatsApp, como usar o WhatsApp Business para agência de viagens. A gente vai ter um sobre mercado 60+. A gente vai ter um sobre como trabalhar o mercado LGBT. A gente vai ter também um sobre como fazer pesquisa e como se manter sempre informado. Então, fiquem ligados aí que a gente vai seguir divulgando as datas desses webinars. A Dani pediu desculpas, ela teve um problema técnico de internet, de computador, ela acabou caindo do webinar e não conseguiu acompanhar com a gente. Ela vai assistir depois no YouTube. Então, lembrando vocês, é só entrar no YouTube, digitar lá no campo de pesquisa Interamerican Network, e aí vocês vão ver lá os nossos vídeos, tem uma playlistzinha com todos esses vídeos. Então, Vinícius, que é o nosso colega que está aí nos bastidores, não aparece a foto dele, mas é ele que está com esse login da IN. Maiara, minha colega querida, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua ajuda e do Vinícius. Sérgio, Luísa, Thaís, muito, muito, muito obrigado. Esse webinar foi super rico, eu adorei. Espero que o pessoal tenha gostado também. Vou deixar vocês 4 aí se despedirem do pessoal. As mulheres também. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra aqui conversar com vocês, com os outros palestrantes, conhecer vocês também. Muito obrigada. E estou à disposição para vocês quiserem tirar qualquer dúvida via direct no Instagram. Estou à disposição. Obrigada pelo convite, Osmar, Dani, Maiara. Também estou à disposição, que vocês alguma dúvida, o Osmar vai passar os contatos. E é isso, boa sorte, não desanimem, vai dar tudo certo. Obrigado, Luísa. Isso aí, muito obrigado para vocês, para quem convidou, para a organização, para quem assistiu. E continuem vendo, porque
o que a gente ganhou com isso, de conteúdo, nessa pandemia, não pode acabar nunca mais. Então, eu acho que isso aqui é muito rico. Olha o que a gente tem tido de experiência, trocar experiência e aprender. Então, isso agradeço e vai dar tudo certo, sim, com certeza. Eu queria agradecer novamente aos nossos convidados que toparam o convite aí, né, para participar com a gente, e agradecer a todo mundo que nos assistiu. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e tenham levado aí com vocês para poder bombar a rede de todo mundo aí. E fiquem ligados nos próximos, hein? Muito obrigado, um abraço a todos, boa noite.